aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre coordenadas polares. Bom, antes de começar a falar sobre coordenadas polares propriamente, vamos falar de uma coisa que a gente já conhece, que são as coordenadas cartesianas. As coordenadas cartesianas, elas são dadas pelo sistema cartesiano de coordenadas, que tem esses dois eixos aqui, x e y, que já são velhos conhecidos nossos, a gente já está careca de conhecer. E aí, nesse sistema de eixos coordenados, as coordenadas cartesianas do ponto P são x e y, que representam a distância, com o sinal, do ponto P até os eixos x e o eixo y, beleza? Show! Agora, as coordenadas polares, a gente não vai ter mais dois eixos. O que a gente vai ter vai ser um semi-eixo OA, onde esse O aqui é a origem, ou o polo do semi-eixo, e esse A é até onde o semi-eixo vai. É só pra gente ter um nome aqui bonitinho pro semi-eixo, beleza? E aí, as coordenadas polares do nosso ponto P vão ser as coordenadas R e θ, que representam a distância. O R representa a distância com o sinal do ponto P até a origem, e o θ representa o ângulo AOP em radianos, beleza? Bem, se eu disse pra você que o R é a distância com o sinal e o θ também é um ângulo com o sinal, significa que eles podem ser positivos ou negativos. Vamos ver quando eles são positivos e quando eles são negativos. Primeira coisa, vamos falar do θ, que é um pouco mais simples. Ele é positivo se ele estiver girando no sentido anti-horário e é negativo se estiver girando no sentido horário, beleza? Aquela famosa regra da mão direita. E agora, o nosso R, ele vai ser positivo quando a gente traça o θ, que é a primeira coisa que a gente faz quando vai traçar uma coordenada polar, quando a gente traça o θ, se ele tiver, e aí a gente for traçar o R, se o R estiver na parte dessa reta tracejada aqui, onde a setinha encosta, então o R é positivo. Se o R estiver na parte dessa reta tracejada que a setinha não está encostando, então ele é negativo. A gente pode entender o R também como a distância, esse R positivo é a distância na mesma direção, que a gente marcou o θ aqui e esse R está na mesma direção. O R negativo a gente pode entender como a distância na direção oposta. A gente marcou o θ para cá e o R está aqui em cima, então ele está na direção oposta. Beleza? Vamos entender melhor isso aqui fazendo uns exemplinhos. Vamos tentar traçar essas coordenadas do nosso ponto P aqui. A gente tem o nosso semi-eixo OA, e aí a primeira coisa que a gente tem que identificar é que o nosso R é igual a 2 e, portanto, é maior do que zero. E o nosso θ é igual a π sobre 4 e também é maior do que zero. Como eu disse antes, a primeira coisa que a gente faz é marcar o nosso θ. Aqui o θ é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, ele está girando assim, no sentido anti-horário. Então, a gente marca aqui, ó, um θ no sentido anti-horário. Esse é o nosso π sobre 4. Beleza? Aí, como eu disse, a gente faz aquela retinha tracejada aqui. Show! Aí agora a gente vai marcar o R. O R, ele também é positivo. Se ele é positivo, ele é a distância na mesma direção do θ. Então, quando a gente marcou o nosso θ para cá, então o nosso R vai estar nessa parte aqui da reta tracejada. Então, a gente conta aqui, ó, 1, 2 unidades, e aqui está o nosso ponto P, beleza? 2 unidades aqui para cima. Show? Tá, agora vamos tentar traçar esse ponto aqui, menos 2 e menos π sobre 4. Nosso semi-eixo está aí, e a gente tem o nosso R é igual a menos 2, que é menor do que zero. E o nosso θ é igual a menos π sobre 4, que também é menor do que zero. Primeira coisa é marcar o nosso θ. Como ele é menor do que zero, a gente marca ele assim, no sentido horário. Então, eu pego aqui e marco menos π sobre 4 no sentido horário. E aí eu determino, né, essa reta tracejada aqui. Beleza? Tá. Agora a gente precisa marcar o nosso R. O R, ele está negativo. Se ele está negativo, ele vai estar na parte dessa reta tracejada aqui, onde essa setinha não está tocando. Ou seja, ele é a direção, ele é a distância na direção oposta. Então, se a direção está para cá, ele não vai estar aqui. O nosso R vai estar para cima, beleza? A direção está aqui para baixo, então o R vai estar aqui para cima. Então, a gente conta 1, 2 unidades. Então, o nosso P está aqui em cima, beleza? Show!
Agora a gente vai aprender como que a gente passa de uma coordenada polar para uma coordenada cartesiana e vice-versa. Bem, primeiro, imagina que a gente tem esses eixos aqui cartesianos. Agora imagina que esse eixo x ele não seja só um eixo x, ele seja também o semi-eixo OA das coordenadas polares. Aí o nosso ponto P, que tem essas coordenadas cartesianas x e y aqui, a gente também vai poder marcar as coordenadas polares dele. Então a gente vai poder marcar aqui, ó, o P tá ali, né? Então vamos fazer assim. A gente vai poder marcar as coordenadas R, que vai ser essa distância aqui, e o θ, que vai ser isso daqui, beleza? E aí, olhando para essa figura, a gente pode tirar algumas relações trigonométricas, que vão ser essas daqui, ó. O seno de θ a gente pode entender como y sobre r, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de r é x, cosseno de θ é x sobre r, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de θ vai ser cateto oposto y sobre cateto adjacente x, beleza? E aí, dessas relações aqui, a gente pode tirar umas outras relações que são essas daqui, que são as que a gente vai usar tipo, toda hora, beleza? Que a gente quiser fazer essa transformação de coordenada polar para cartesiana ou vice-versa. Vamos fazer um exemplo aqui. A gente tem esse ponto aqui, que tem essas coordenadas polares aqui. Então, o nosso R vale 4 e o nosso θ vale π sobre 3. E aí, a gente quer transformar essas coordenadas polares em coordenadas cartesianas. Então, a gente precisa encontrar o x e o y a partir do r e o θ. E a gente tem essas equações aqui todas para relacionar. Olhando para elas, a gente vê que essa daqui, de cara, já relaciona o x e o y com r e θ. Então, é só a gente pegar o r e o θ e substituir nessas relações aqui para a gente encontrar o x e o y. Então, o nosso x vai ser r, que é 4, cosseno de θ. Então, cosseno de π sobre 3. E o nosso y, vamos resolver logo isso aqui, né? Cosseno de π sobre 3 é meio. Então, 4 vezes meio vai dar 2. Show! E o nosso y vai ser r, que é 4 seno de π sobre 3. Então, o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, então vai ser 4 vezes raiz de 3 sobre 2, vai dar 2 raiz de 3 sobre 2. Vai dar 2 raiz de 3, desculpa. Agora, vamos achar as coordenadas cartesianas desse ponto aqui, que tem as coordenadas polares, desculpa, desse ponto aqui que tem coordenadas cartesianas. X igual a 2 e y igual a 2 raiz de 3, beleza? A gente precisa, a partir dessas relações, encontrar o r e o θ. Olhando aqui, a gente tem que essa aqui já relaciona, a gente acha o r a partir do x e do y. Então, a gente pode entender, eu posso tirar a raiz do outro lado, né? Então, o r vai ser igual a mais ou menos raiz de x ao quadrado, vai ser 2 ao quadrado, mais o y ao quadrado, que é 2 raiz de 3 ao quadrado. E aí, resolvendo isso daqui, a gente vai achar que o nosso r pode valer mais ou menos 4. E agora, como a gente acha o θ? Para o θ, a gente tem essa relação aqui, que já relaciona o θ com o x e o y direto. Então, tangente de θ vai ser igual a y, que é 2 sobre raiz de 3, 2 raiz de 3, desculpa, sobre o x, que é 2. Então, a gente aqui acha que o tangente de θ vale raiz de 3. Então, o θ é o arco cuja tangente é raiz de 3. E esse arco é o ângulo π sobre 3, beleza? Tá, mas aqui ficou uma pendência, a gente não sabe se o r é positivo ou negativo. Para saber isso, vamos olhar isso aqui. Quando a gente tem as coordenadas 2 é positivo e 2 raiz de 3 é positivo. Então, é como se o nosso ponto P fosse esse ponto aqui mesmo. E aí, quando a gente vai achar as coordenadas polares desse ponto P aqui, a gente marcou o θ e o r ele está na mesma direção do θ. Então, o nosso r vai ser positivo, beleza? Show! Agora, só falta, então, a gente aprender
Como é que a gente passa de uma equação polar para uma equação cartesiana? Vamos começar tentando transformar esta equação polar aqui numa equação cartesiana. A gente tem o R e a gente quer achar uma equação com x e y. E qual é a relação que a gente vai poder usar? A gente tem essas relações aqui. Então, a gente já tem aqui direto que essa daqui relaciona R com x e y. Então, vamos usar ela. Beleza? Então, a gente fica com isso daqui. O R é 3, então 3 ao quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. Então, essa equação aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9, que é a equação de uma circunferência. Equação de uma circunferência, que ficou ótimo, minha circunferência, de raio 3, beleza? Agora, vamos achar a equação polar desta equação cartesiana aqui. A gente tem x e y agora, e a gente quer achar uma equação que tenha r e θ. Como é que a gente faz? A gente olha, de novo, essas relações todas aqui, beleza? E aí a gente quer achar o r e o θ a partir delas, uma equação com r e θ. A gente tem de cara aqui que x ao quadrado e y mais y ao quadrado, a gente já sabe que vale r ao quadrado. Então, a gente pode substituir x quadrado mais y ao quadrado, eu boto r quadrado menos 4. E o y, quanto vale? O y vale r seno θ. Então, 4 vezes r seno de θ. Beleza? Isso aqui igual a 0. E aí, eu posso colocar o r em evidência. Então, r que multiplica r menos 4 seno θ é igual a 0. E aí, supondo que, considerando, né, que o nosso r é diferente de 0, eu posso passar ele para lá dividindo. E aí, passando ele para lá dividindo, a gente vai ficar com r menos 4 seno de θ igual a 0. Então, r é igual a 4 seno de θ. Beleza? E essa aqui é a equação polar que a gente chegou a partir dessa equação cartesiana aqui. Tranquilo? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.